Olá, telas e crianças! Com certeza, esse é um dos maiores desafios para as famílias brasileiras hoje em dia, né? Como é que a gente acha um equilíbrio saudável entre o mundo digital e a vida real? Vamos mergulhar nas fontes para entender melhor essa história. Essa frase aqui, de um pai lá de Recife, ela resume um dilema que é muito, mas muito real. Muitas vezes, a tela vira aquela solução rápida para ter um pouco de paz em casa. Mas a pergunta que fica é: qual é o preço dessa tranquilidade de momento? E aqui a gente já chega num ponto central que as fontes trazem. A ideia de proibir tudo simplesmente não funciona. É o famoso tiro no pé. Porque além de isolar as crianças e os adolescentes, isso impede que eles aprendam a ter uma relação mais consciente e saudável com a tecnologia. Ok, vamos fundo nisso. Para a gente entender o tamanho do desafio, primeiro a gente precisa olhar para a própria tecnologia. Por que ela parece que foi feita para prender tanto a nossa atenção? A resposta está num conceito-chave, a tal da economia da atenção. Pensa só, a nossa atenção é um recurso limitado, super valioso. E o modelo de negócio de muitas dessas plataformas é todo construído para capturar e manter essa atenção pelo máximo de tempo possível. É assim que eles ganham dinheiro. E olha só que interessante como isso funciona na prática. Sabe, as notificações que apitam toda hora e criam aquela sensação de urgência, os likes, que funcionam como pequenas recompensas sociais, a rolagem infinita, que faz com que a gente nunca chegue ao fim, tudo isso é pensado para explorar nossa psicologia e nos manter ali, num ciclo de engajamento quase sem fim. E claro, todo esse design, essa arquitetura digital, acaba tendo consequências bem diretas na vida real das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil. Vamos ver como isso aparece no dia a dia. Se liga nesse número porque ele é realmente impressionante. 93% da população brasileira entre 9 e 17 anos usa a internet. A gente está falando de milhões e milhões de jovens. É um fenômeno que já é praticamente universal, sabe? Atravessa todas as classes sociais, todas as regiões do país. E os riscos de passar tempo demais nas telas, bom, eles são bem sérios. As fontes, incluindo um guia do próprio governo federal, mostram uma lista que, olha, é de deixar a gente preocupado. Vai desde atrasos no desenvolvimento da criança até impactos bem sérios na saúde mental, como ansiedade e problemas de autoimagem. Mas não é só a saúde, né? Tem também um impacto gigante do consumismo. 81% dos jovens entre 11 e 17 anos já verão propaganda de produtos na internet. Eles são, sem dúvida, um público-alvo. E esse depoimento aqui, nossa, ele ilustra isso perfeitamente. Um vídeo de um jogador de futebol foi o suficiente para um menino de 14 anos simplesmente trocar de marca. Isso mostra o poder que o conteúdo online tem para moldar desejos e até o comportamento. Tá, então, diante de tudo isso, o que fazer? Qual é a solução? As fontes são bem claras. O caminho não é declarar guerra contra as telas. É buscar um novo tipo de equilíbrio. A grande virada de chave é essa. Sabe, a tecnologia já faz parte do nosso mundo. O desafio agora é transformar ela numa ferramenta positiva, em vez de deixar que ela vire o centro da vida da família. E para isso acontecer, a proposta é uma mudança de mentalidade. É sair daquela ideia de controle parental, que é mais sobre impor regras rígidas, para uma ideia de mediação familiar. E o que isso quer dizer? Quer dizer mais diálogo, mais conversa sobre o que está sendo visto, mais orientação sobre segurança e, o mais importante, criar acordos em conjunto. Legal, mas na prática, no dia a dia, como é que se faz isso? Vamos ver agora algumas estratégias bem concretas que as famílias podem começar a usar. Então, vamos lá para algumas dicas bem práticas. A primeira e talvez a mais poderosa de todas: ser o exemplo. Depois, criar zonas livres de tecnologia em casa, tipo nos quartos e principalmente na hora das refeições. Isso fortalece muitos laços. E claro, ficar sempre de olho nos sinais de alerta para perceber se o uso está começando a prejudicar. No fim das contas, a mensagem é bem essa, sabe? É buscar ativamente a conexão de verdade, a conexão humana. Isso não quer dizer abandonar o digital de jeito nenhum, mas sim garantir que ele não tome o lugar das nossas interações. E uma das ferramentas mais poderosas para essa conexão, sabe qual é? O brincar. Oferecer outras opções, coisas para fazer fora das telas. É essencial para mostrar que existe um mundo de possibilidades incríveis lá fora. E o mais legal é que não precisa ser nada super elaborado, nada caro.
Uma das fontes, o papo da professora Denise, lembra a gente do poder que coisas simples têm. Caixa de papelão, galhos, tampinhas. Nas mãos de uma criança, esses objetos simples viram um universo de criatividade. Mas olha, é muito importante a gente entender uma coisa. Essa não pode ser uma luta só das famílias. A responsabilidade por trás disso tudo é bem maior. A própria Constituição Federal, lá no artigo 227, já diz que a proteção das crianças e dos adolescentes é um dever da família, da sociedade e do Estado. Isso quer dizer que as empresas de tecnologia, as escolas e o governo, todos eles têm um papel fundamental nisso. E no final, toda essa nossa análise nos deixa com uma pergunta que fica no ar, para a gente refletir mesmo. Que tipo de mundo digital a gente está construindo para as novas gerações? Porque a resposta que a gente der para isso hoje vai definir não só o futuro delas, mas o futuro de toda a nossa sociedade.